bem-vindo, Box Complexidade, Be Relentless, Be Evoke, junto na jornada da alta performance. Você deve lembrar que lá no box de introdução eu fiz um comentário super importante que durante a nossa jornada haveria um momento que teria os nossos exercícios. Esse é o nosso primeiro exercício e um dos momentos mais importantes do Box Complexidade. Até agora, do início, nós viemos construindo todo um conceito teórico. Eu trouxe bastante informação e bastante conteúdo sobre o que é complexidade, o pensamento complexo, estruturas complexas, o que vem a ser complexidade, a visão do pensamento complexo, o paradigma da complexidade. Ainda vai ter mais conteúdo nessa direção, mas o que eu queria nesses primeiros box era mostrar para você algumas características do pensamento complexo e algumas características do que vem a ser a palavra e o conceito complexidade. Porém, agora é um momento importante do alta performance parar e refletir. Eu acredito que muitos que chegaram até esse momento, muitos de vocês que vieram fazendo esse curso, vieram seguindo muitas das coisas que eu falei, e me acompanhando nessa jornada, na jornada da alta performance, agora é um momento super importante. Eu no box introdução lá atrás, eu comentei, espero que você tenha também feito essa introdução, esse box, que é muito importante, box de boas-vindas, ou de desinformações, sobre o programa, característica do programa. Eu também comento lá sobre os exercícios, as características e a importância dos exercícios. E no momento que eles aparecem, como eles devem ser feitos e a característica de cada um deles. Esse é o nosso primeiro exercício, né? É o quem sou eu, né? Quando pela primeira vez eu pensei o quem sou eu, e o porquê que ele está aqui em complexidade, a minha ideia especificamente nesse momento e por que ele entra aqui, é uma pergunta para a nossa jornada, é uma pergunta para que o alta performance se olhe e faça a primeira pergunta de entendimento sua em relação à sua construção. O que o faz? Da onde ele vem e para onde ele vai? É um exercício, para mim, ele é um exercício muito, muito complexo. Ele não é um exercício nada complicado, ele não é um exercício nada difícil, ele não é um exercício nada cansativo. Ele é um exercício complexo. O que você vai precisar para fazer o exercício quem sou eu? Simplesmente uma folha de papel A1, ou se você não quiser usar uma folha de papel A1, para quem não sabe, né, aquelas folhas de flip chart, ou uma cartolina. Se você não quiser usar essa folha, eu recomendo você usar a porta do seu quarto, né, que é um lugar privado para você, ou algum local que você tenha uma certa privação. E post-it, apenas essas duas ferramentas que você vai precisar: uma folha de papel, post-it e caneta. Apenas isso. Você não precisa nada além disso. Se você não quiser usar caneta e quiser usar essas canetas tipo marcadores de texto não, tipo caneta piloto, como é que chama aquela caneta? Não sei, aquelas canetas piloto, isso, piloto. Aquela caneta piloto que escreve maior no post-it. E o que você vai fazer? No centro da folha, você vai colocar quem sou eu, né? E a pergunta que você vai fazer o tempo todo para você vai fazer sempre a mesma pergunta: do que eu sou feito? Você sempre vai fazer a mesma pergunta: do que eu sou feito? Né?
qual é o meu objetivo com esse modelo de exercício. No primeiro momento você vai dizer o óbvio. Eu sou feito de carne e osso, eu sou feito de característica biológica, né? Depois você vai colocar que você é feito de sentimentos, depois você vai ser feito de verdades, depois você vai ser feito de sensações, você vai ser feito de histórias, né? Você vai ser feito do seu passado, coisas que aconteceram no seu passado, e vai chegar um momento que você vai começar a tirar o que eu chamo de cascas um pouco mais duras de você, né? Que você vai começar a dizer que você é feito de medos. Mas quais são esses medos? Então você vai dizer os seus medos para você. Você vai ter medo do fracasso, você vai ter medo do sucesso, o medo do dinheiro, o medo da fama, o medo da importância, e você vai tirando essas cascas. Então, quando eu falo do que você é feito, é meio que, no primeiro momento, quando você fala, sou feito de carne e osso, você tirou aquelas peles mais finas. Imagine se você sendo uma cebola e você está se descascando, meio que encontrando do que você é feito. Você é feito de fatos, você é feito de histórias, você é feito de opiniões, e você vai se desconstruindo, né? Desconstruindo. Quando eu pensei esse exercício, ou melhor dizendo, quando eu fiz esse exercício comigo, e em alguns momentos da minha carreira, em alguns momentos da minha vida, eu paro para fazer esse exercício comigo, e eu considero ele um exercício pessoal, um exercício de reflexão. Você não tem que compartilhar ele comigo e não tem que compartilhar ele com ninguém, exceto se você acha que você deva compartilhar ele com o seu coach, se você deva compartilhar ele com o seu mentor, ou se você deva compartilhar ele com alguma pessoa que você acredita que possa lhe dar orientações após você fazer um exercício como esse. Eu acho totalmente válido. Como eu imagino que você vai fazer e como eu recomendo você fazer, esse é o momento de você parar. Para você não continuar os outros boxes, eu recomendo que você pare, pelo menos por um dia, ou pelo menos por uma hora, ou pelo menos por um final de semana. Pare para fazer esse exercício. Lembre-se, o alta performance, ele é uma pessoa que ele sabe muito bem o que são hábitos, né? E o que é disciplina. O alta performance, ele é altamente indisciplinado, ele deve ser indisciplinado, essa é a principal característica dele, mas ele tem muitos hábitos, né? Não é o momento ainda de eu te explicar claramente, né, hábitos e disciplinas. Vai ter um box, porque o alta performance também tem determinadas disciplinas, ele é disciplinado sobre determinados aspectos, né, mas o que orienta ele muito são os hábitos. Ele tem um conjunto de hábitos, alguns hábitos, eu vou explicar as diferenças, porque vai ter um momento que eu vou separar os modelos de alta performance, e eu vou falar quais são os hábitos de um, e quais são as disciplinas de um, e quais são os hábitos de outro, e os hábitos de outro, as disciplinas de outro, tá? Se você eventualmente achar que, não, eu não quero fazer exercício, não é o momento de fazer exercício, você já está mostrando a sua característica de não ser orientado a propósito, você não ser orientado à solução, porque no momento de ter que executar um exercício, uma dinâmica que foi desenhada para esse momento, para o seu desenvolvimento, você acredita que ela não é para você, então você já está demonstrando algumas características que o alta performance não demonstra. Então é minha recomendação, ele não está desenhado ao acaso nesse momento, existe um motivo para esse exercício estar aqui. Esse treinamento ele não é desenhado por acaso, por uma construção atípica. Existe um momento específico. Eu não coloquei esse exercício entre a aula do final de um antropoético e a próxima aula de racionalidade. Não, ele não está nesse eixo por acaso. Existe um motivo específico dele estar aqui. Então, essa é a minha recomendação, essa é o que eu acredito. Esse é quando eu construí a proposta do Evoke, quando eu pensei no alta performance, cada uma das aulas
Cada um dos exercícios, cada uma das dinâmicas, elas têm um motivo para ser feita e cada uma delas tem uma proposta, ok? Então o exercício, ao final, eu recomendo que você busque triangular isso em 3 grupos de afinidade. Não sei quais 3, mas procure, se você não achar 3 e ficar em 4 ou 5, não há problema nenhum, mas tente ao final, quando você terminar tudo isso, encontrar afinidade entre 3, 4 ou 5, mas com a menor quantidade de blocos possíveis. Se você achar 2 blocos é muito raro, 3 blocos bastante possível, 4 blocos, eu achei 6, eu tive que me distribuir em 6, isso significa que eu não sou, não tem nada a ver, significa que você se conhece muito bem e você se descascou muito bem, ok? A média é entre 3 e 4, um percentual, eu digo média, 60% das pessoas, ok? Isso não é nenhuma média, 60% das pessoas que fizeram essa dinâmica no universo de 40 pessoas, então um universo bem pequeno de pessoas que fizeram uma dinâmica como essa. Então procure ao final você achar afinidades, separar em 4, 5 ou 6 blocos, para que você clusterize esses blocos e tenha um entendimento de você. O objetivo maior de tudo é você chegar em por incrível que pareça, em um nada. Porque quando você vai tirando tudo isso de você, óbvio que ao centro de tudo isso, provavelmente não há nada. E não é que tem que ter. Vai ter a sua essência, vai ter o seu cerne, vai ter o que é você. E você vai ver todas as coisas que te construíram. Você vai ver que você é feito de família, você é feito de pai, você é feito de ser filho, você é feito de ser mãe, você é feito de ser mulher, você é feito de ser irmão, você é feito de ser irmã, você é feito de genes, você é feito de sangue, você é feito de pele, você é feito de sentimento, você é feito de vida, você é feito de religião, você é feito de crença, você é feito de amor, você é feito de desilusão, você é feito de todas essas coisas. Então todas essas coisas te trouxeram até aqui. E são todas essas coisas importantes que te levarão a algum lugar. Então quando você clusterizar, você vai ver o grau de importância que cada uma dessas coisas tem na sua vida. E haverá um momento que essas coisas infinitamente importantes vão te levar para um outro lugar. Ok? Be relentless. Be evoke. Vamos junto na jornada da alta performance. Esse é meu exercício para você. Espero que você consiga fazê-lo e muito mais do que fazê-lo, você aprenda muito de você fazendo esse exercício do que eu sou feito. Primeiro exercício de complexidade. Nos vemos no próximo box. Até já.